Olá, seja bem-vindo de volta ao canal A Arte de Viver. Estou gostando desse novo formato, dessa nova forma de conversar com vocês, mostrando a cara, mostrando o rosto. Para mim é um pouco diferente do que só a voz recitando e trazendo orações. Talvez eu não perca esse movimento, mas vamos tentar fazer com que a presença visual seja mais frequente aqui no canal. Hoje estou trazendo para vocês um texto publicado no Facebook, parte dele, na verdade, uma adaptação deste texto, publicado por Tina Siriana. Tina Siriana é uma das mestras do Casuá Campo de Estrelas. E o que é o Casuá Campo de Estrelas? Casuá Campo de Estrelas é uma casa de amor, é uma casa de reiki, basicamente, onde se pratica o reiki tibetano estelar. E lá, a sigla, esse Casuá é um acrônimo de casa, de amparo, de saúde, de união e de amor. É uma casa que recebe absolutamente todas as pessoas de forma indistinta. Então eu vou deixar no link do vídeo esse contato do Facebook para que, se eventualmente vocês se interessarem, possam ver como funciona o trabalho do Comando Estelar, como funciona o trabalho da Federação através dessas atuações do Casuá. Lá a mestra Tina, ela tem uma atuação bastante forte. O mestre Cadu Stabile ou Draco Karian, eles trabalham com maestria, literalmente, na aplicação do reiki tibetano estelar. É muito carinho, é muito amor, vale a pena buscar e conhecer um pouquinho mais sobre essa dinâmica que está acontecendo já de alguns anos nessa casa. É um lugar singelo, é um lugar absolutamente simples. Diríamos que hoje o espaço já quase não está mais comportando a quantidade de vibração que tem nessa casa. Mas eu hoje quero falar um pouco a respeito de um texto publicado, intuído por Tina Siriana, diríamos até canalizado por ela, em que ela fala a respeito do jejum, em torno de toda uma polêmica, hoje em dia tudo vira polêmica, a respeito da divulgação do presidente sobre o fato dele jejuar no dia de Ramos e em prol da nação, a benefício da nação. O jejum, como a grande maioria de vocês já sabem, ele é um ato espiritual, já de muitas civilizações, não é de hoje. E o jejum, ele sempre proporcionou àquele que jejua um processo de revitalização, um processo de busca de autoconhecimento, de um aprofundamento espiritual cada vez maior. Quando Jesus vai ao deserto, passar os seus 40 dias, e ele vai jejuar, ele passa esses 40 dias, ele passa por todo o processo existencial nessa vivência do deserto, mas ele vai purificar o seu espírito e ter uma conexão com Deus. Até hoje o judaísmo também pratica o jejum em épocas específicas e pontuais, algumas vezes como forma de arrependimento, algumas vezes como forma de louvação, algumas vezes como um acesso a alguma dinâmica espiritual. No Brasil mesmo, em algumas religiões de raiz afro, dependendo do pai de santo ou da mãe de santo, antes das suas sessões, antes das suas giras de caridade, alguns deles, eu já presenciei isso, praticam o jejum como forma de facilitação da conexão com o divino. Então, o jejum em si, ele é histórico. A questão é que, como hoje em dia, neste movimento que nós estamos, as coisas acabaram virando tudo motivo para polêmicas ou para discussões, perde-se um pouco a essência da palavra, a essência daquilo que de fato ele é. Mas Tina Siriana teve uma canalização fenomenal. Ela publicou em nosso grupo e depois publicou isso também no Facebook. Eu vou deixar o link dessa postagem para vocês aqui, caso vocês queiram conhecer, que foi pontual. Então, esta nossa conversa é baseada um pouco nesse trabalho, nesse texto. Não é igual, não é fidedigno, eu vou deixar o texto na íntegra para vocês, mas eu vou trabalhar com base naquilo que ela trouxe, tá bom?
Espero que vocês fiquem bem e que recebam todo o carinho do universo nesta nova era que nós já entramos, neste novo momento histórico em que nós estamos passando, com barulho no céu, com luzes, com iluminações específicas. Isso está acontecendo neste momento. É um portal efetivamente que se abriu em 2012 e agora nesta fase efetivamente ele está entrando no seu ápice, no seu apogeu. Daqui a 2 dias teremos a lua cheia, fala que é uma lua gigantesca, então aprecie, se dê esta oportunidade de apreciar mais este fenômeno da nossa natureza universal. Fica na paz e vamos aqui ao texto nessa composição. O jejum. Que nós possamos jejuar de críticas e autocríticas. E que da mesma forma nós possamos jejuar dos julgamentos rasos, daqueles julgamentos que chegam já num primeiro momento, num primeiro instante, cheio de preconceito e cheio de dor. Que possamos jejuar do desamor, do afastamento. Que esse jejum também atinja o desamparo, o sentimento de desamparo que muitas vezes assola a humanidade. E principalmente, nesta época em que vivemos, que possamos jejuar da falta de humanidade, que possamos jejuar das nossas imperfeições e ainda que este jejum atinja a nossa descrença, a falta de fé, e que possamos jejuar da luxúria, da cobiça, da preguiça, que possamos jejuar da raiva, da ira que tanto nos atinge. E no momento em que todos estamos retidos, quase que confinados, que possamos jejuar do pânico, desta solidão, propositada ou não. Que possamos jejuar do ódio ao nosso irmão, à nossa irmã. Que possamos jejuar do orgulho. Que possamos jejuar da nossa avareza. E que possamos jejuar de todas as cargas que trouxemos no passado. A esse respeito, quantos de nós trazem ainda, como se fossem grandes mochilas, sentimentos pesados do passado, dores não perdoadas, como se fosse uma mala gigante atada às nossas costas e que nos fazem diminuir o passo, quando não parar. Que possamos, então, jejuar destas cargas do passado e que este passado tenha um sentido cada vez maior de alavanca, de propulsão daquela possibilidade de nos colocar para frente. Dessa forma e nesta sequência, que possamos jejuar das nossas emoções negativas, pois jejuar das emoções negativas é purificar o espírito, é atuar para que o espírito caminhe mais leve, mais pacificado, mais amoroso. Que possamos jejuar das experiências difíceis. E quantos de nós, nessas caminhadas que fazemos, se apegam às experiências difíceis como um refúgio, como uma justificativa para atitudes nem sempre amorosas, nem sempre condizentes ou amistosas. E o que falar das paixões? Que possamos jejuar das nossas paixões mundanas. Que saibamos administrar e purificar o nosso coração. Que possamos jejuar do materialismo, do excesso de materialismo,
do excesso de desejo de consumo. E aqui, talvez uma das principais formas de jejum, que possamos jejuar das nossas crenças limitantes, das crenças que nos fazem ficar atrasados, que nos fazem viver na miséria, que nos fazem viver como pedintes, que nos impedem de orar como filhos de Deus, que possamos jejuar de todas as nossas crenças limitantes, que elas possam extinguir e, como tal, as nossas sombras, que elas possam de fato vir à tona e que possam ser conhecidas por nós, para que possamos jejuar sobre elas. Possamos jejuar das doenças, mas mais do que jejuar sobre as doenças, eu diria que possamos jejuar da nossa necessidade de adoecer. Porque, por incrível que pareça, muitos de nós gostam, e ponho 1000 aspas neste gostam, e necessitam adoecer para ser reconhecidos em uma sociedade que, há um tempinho atrás, pouco tempo atrás, vivia adoecida. Que possamos jejuar das separações, das segregações, que possamos jejuar do preconceito, que possamos jejuar de tudo aquilo que nos afasta do outro, mas jejuar principalmente de tudo aquilo que nos afasta de nós mesmos. Que possamos jejuar, e aqui cabe exatamente para este momento histórico que nós vivemos, das notícias ruins. Porque quando você liga o seu rádio, a sua TV, quando você entra na internet, nos seus canais de mídias sociais, você pode observar, há uma infinidade de informações distorcidas, falsas informações, notícias que só trazem você para o medo. E aqui eu vou finalizar dizendo, vamos jejuar do sentir medo. O medo é o alimento de todos os obscuros. O medo, como dizem alguns evangélicos, é o alimento do inimigo. E o inimigo só pensa em matar, roubar, destruir reputações. Então, vamos jejuar do medo. Crie dentro do seu ser a esperança, o amor, o amparo, a fé. Crie a harmonia interior. Dê um espaço de tempo para que você possa fazer as suas meditações e as suas orações diárias. Faça todos os dias a sua meditação, a sua oração. No caso A, nós sempre recomendamos, ao acordar, aplique-se reiki, ao dormir, aplique-se reiki. E, se possível, ao longo do dia, aplique-se o reiki, como uma forma de meditação, porque na palma da sua mão há o poder divino. E esse poder emana da única fonte que é o Criador. Então aplique-se, faça a meditação diária de tal maneira que você possa manter o seu equilíbrio e manter afastada de si, a energia do medo. Substituamos esta energia pela coragem, pelo atrevimento, pela ousadia, no sentido de atender ao que é a espiritualidade ou aquilo que o poder divino pede de nós. Por fim, que, terminando o texto de Tiná, que este jejum nos faça orar aos anjos e que os anjos possam nos conectar à fonte suprema, à fonte criadora, e que nos permita ver o Espírito da Verdade. E através do Espírito da Verdade,
que nós possamos, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira abençoada, nos conectar com amor incondicional. Já o disse em outro vídeo, não somos perfeitos. Podemos ter como meta a perfeição, mas não somos perfeitos. Erramos no passado, erramos no presente e certamente vamos errar no futuro. Precisamos efetivamente trabalhar para tentar corrigir os nossos erros, as nossas imperfeições, mas sejamos o mais transparente possível. Fica aqui a minha gratidão, receba o meu abraço, receba a minha paz e que a força suprema que o Cristo cósmico nesta nova era, bem-vinda à nova era, nós já estamos nela, possa tocar o seu coração e de uma maneira profunda e significativa que você tenha um dia feliz, que você tenha um dia harmônico, que você tenha um dia produtivo e que você tenha um dia de paz profunda e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ajuda o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Se você já é inscrito, confira para ver se o seu sininho está ativado de todas as notificações. Curta, compartilhe, passe para frente essa corrente de geração de paz, de amor, de solicitude, de entrega e de harmonia. E não esqueça de conferir o artigo na íntegra de Tiná Siriana, belíssimo artigo, uma canalização de grande potência, de grande força, no link que eu vou deixar aqui na página do Facebook da Tiná Siriana. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Olá, seja bem-vindo de volta ao canal A Arte de Viver. Estou gostando desse novo formato, dessa nova forma de conversar com vocês, mostrando a cara, mostrando o rosto. Para mim é um pouco diferente do que só a voz recitando e trazendo orações. Talvez eu não perca esse movimento, mas vamos tentar fazer com que a presença visual seja mais frequente aqui no canal. Hoje estou trazendo para vocês um texto publicado no Facebook, parte dele, na verdade, uma adaptação deste texto, publicado por Tiná Siriana. Tiná Siriana é uma das mestras do Kazuá Campo de Estrelas. E o que é o Kazuá Campo de Estrelas? Kazuá Campo de Estrelas é uma casa de amor, é uma casa de reiki, basicamente, onde se pratica o reiki tibetano estelar. E lá, a sigla, esse Kazuá é um acrônimo de casa, de amparo, de saúde, de união e de amor. É uma casa que recebe absolutamente todas as pessoas de forma indistinta. Então eu vou deixar no link do vídeo esse contato do Facebook para que, se eventualmente vocês se interessarem, possam ver como funciona o trabalho do Comando Estelar, como funciona o trabalho da Federação através dessas atuações do Kazuá. Lá a mestra Tiná, ela tem uma atuação bastante forte. O mestre Kadu Stabile ou Draco Karian, eles trabalham com maestria, literalmente, na aplicação do reiki tibetano estelar. É muito carinho, é muito amor, vale a pena buscar e conhecer um pouquinho mais sobre essa dinâmica que está acontecendo já de alguns anos nessa casa. É um lugar singelo, é um lugar absolutamente simples. Diríamos que hoje o espaço já quase não está mais comportando a quantidade de vibração que tem nessa casa. Mas eu hoje quero falar um pouco a respeito de um texto publicado, intuído por Tiná Siriana, diríamos até canalizado por ela, em que ela fala a respeito do jejum, em torno de toda uma polêmica, hoje em dia tudo vira polêmica, a respeito da divulgação do presidente sobre o fato dele jejuar no dia de Ramos e em prol da nação, a benefício da nação. O jejum, como a grande maioria de vocês já sabem, ele é um ato espiritual, já
de muitas civilizações, não é de hoje. E o jejum, ele sempre proporcionou àquele que jejua um processo de revitalização, um processo de busca de autoconhecimento, de um aprofundamento espiritual cada vez maior. Quando Jesus vai ao deserto, passar os seus 40 dias, e ele vai jejuar, ele passa esses 40 dias, ele passa por todo o processo existencial nessa vivência do deserto, mas ele vai purificar o seu espírito e ter uma conexão com Deus. Até hoje o judaísmo também pratica o jejum em épocas específicas e pontuais, algumas vezes como forma de arrependimento, algumas vezes como forma de louvação, algumas vezes como um acesso a alguma dinâmica espiritual. No Brasil mesmo, em algumas religiões de raiz afro, dependendo do pai de santo ou da mãe de santo, antes das suas sessões, antes das suas giras de caridade, alguns deles, eu já presenciei isso, praticam o jejum como forma de facilitação da conexão com o divino. Então, o jejum em si, ele é histórico. A questão é que, como hoje em dia, neste movimento que nós estamos, as coisas acabaram virando tudo motivo para polêmicas ou para discussões, perde-se um pouco a essência da palavra, a essência daquilo que de fato ele é. Mas Tiná Siriana teve uma canalização fenomenal. Ela publicou em nosso grupo e depois publicou isso também no Facebook. Eu vou deixar o link dessa postagem para vocês aqui, caso vocês queiram conhecer, que foi pontual. Então, esta nossa conversa é baseada um pouco nesse trabalho, nesse texto. Não é igual, não é fidedigno, eu vou deixar o texto na íntegra para vocês, mas eu vou trabalhar com base naquilo que ela trouxe, tá bom? Espero que vocês fiquem bem e que recebam todo o carinho do universo nesta nova era que nós já entramos, nesse novo momento histórico em que nós estamos passando, com barulho no céu, com luzes, com iluminações específicas. Isso está acontecendo neste momento. É um portal efetivamente que se abriu em 2012 e agora nesta fase efetivamente ele está entrando no seu ápice, no seu apogeu. Daqui a 2 dias teremos a lua cheia, fala que é uma lua gigantesca, então aprecie, se dê esta oportunidade de apreciar mais este fenômeno da nossa natureza universal. Fica na paz e vamos aqui ao texto nessa composição. O jejum. Que nós possamos jejuar de críticas e autocríticas. E que da mesma forma nós possamos jejuar dos julgamentos rasos, daqueles julgamentos que chegam já num primeiro momento, num primeiro instante, cheio de preconceito e cheio de dor. Que possamos jejuar do desamor, do afastamento. Que esse jejum também atinja o desamparo, o sentimento de desamparo que muitas vezes assola a humanidade. E principalmente, nesta época em que vivemos, que possamos jejuar da falta de humanidade, que possamos jejuar das nossas imperfeições e ainda que este jejum atinja a nossa descrença, a falta de fé, e que possamos jejuar da luxúria, da cobiça, da preguiça, que possamos jejuar da raiva, da ira que tanto nos atinge. E no momento em que todos estamos retidos, quase que confinados, que possamos jejuar do pânico, desta solidão, propositada ou não. Que possamos jejuar do ódio ao nosso irmão, à nossa irmã. Que possamos jejuar do orgulho. Que possamos jejuar da nossa avareza. E que possamos jejuar de todas as cargas
que trouxemos do passado. A esse respeito, quantos de nós trazem ainda, como se fossem grandes mochilas, sentimentos pesados do passado, dores não perdoadas, como se fosse uma mala gigante atada às nossas costas e que nos fazem diminuir o passo, quando não parar. Que possamos, então, jejuar destas cargas do passado e que este passado tenha um sentido cada vez maior de alavanca, de propulsão daquela possibilidade de nos colocar para frente. Dessa forma e nesta sequência, que possamos jejuar das nossas emoções negativas, pois jejuar das emoções negativas é purificar o espírito, é atuar para que o espírito caminhe mais leve, mais pacificado, mais amoroso. Que possamos jejuar das experiências difíceis. E quantos de nós, nessas caminhadas que fazemos, se apegam às experiências difíceis como um refúgio, como uma justificativa para atitudes nem sempre amorosas, nem sempre condizentes ou amistosas. E o que falar das paixões? Que possamos jejuar das nossas paixões mundanas. Que saibamos administrar e purificar o nosso coração. Que possamos jejuar do materialismo, do excesso de materialismo, do excesso de desejo de consumo. E aqui, talvez uma das principais formas de jejum, que possamos jejuar das nossas crenças limitantes, das crenças que nos fazem ficar atrasados, que nos fazem viver na miséria, que nos fazem viver como pedintes, que nos impedem de orar como filhos de Deus. Que possamos jejuar de todas as nossas crenças limitantes, que elas possam extinguir e, como tal, as nossas sombras, que elas possam de fato vir à tona e que possam ser conhecidas por nós, para que possamos jejuar sobre elas. Possamos jejuar das doenças, mas mais do que jejuar sobre as doenças, eu diria que possamos jejuar da nossa necessidade de adoecer. Porque, por incrível que pareça, muitos de nós gostam, e ponham 1000 aspas neste gostam, e necessitam adoecer para ser reconhecidos em uma sociedade que, há um tempinho atrás, pouco tempo atrás, vivia adoecida. Que possamos jejuar das separações, das segregações, que possamos jejuar do preconceito, que possamos jejuar de tudo aquilo que nos afasta do outro, mas jejuar principalmente de tudo aquilo que nos afasta de nós mesmos. Que possamos jejuar, e aqui cabe exatamente para este momento histórico que nós vivemos, das notícias ruins. Porque quando você liga o seu rádio, a sua TV, quando você entra na internet, nos seus canais de mídias sociais, você pode observar, há uma infinidade de informações distorcidas, falsas informações, notícias que só trazem você para o medo. E aqui eu vou finalizar dizendo: vamos jejuar do sentir medo. O medo é o alimento
de todos os obscuros. O medo, como dizem alguns evangélicos, é o alimento do inimigo. E o inimigo só pensa em matar, roubar, destruir reputações. Então, vamos jejuar do medo. Crie dentro do seu ser a esperança, o amor, o amparo, a fé. Crie a harmonia interior. Dê um espaço de tempo para que você possa fazer as suas meditações e as suas orações diárias. Faça todos os dias a sua meditação, a sua oração. No caso A, nós sempre recomendamos, ao acordar, aplique-se Reiki, ao dormir, aplique-se Reiki. E, se possível, ao longo do dia, aplique-se o Reiki, como uma forma de meditação, porque na palma da sua mão há o poder divino. E esse poder emana da única fonte que é o Criador. Então aplique-se, faça a meditação diária de tal maneira que você possa manter o seu equilíbrio e manter afastada de si, a energia do medo. Substituamos esta energia pela coragem, pelo atrevimento, pela ousadia, no sentido de atender ao que a espiritualidade ou aquilo que o poder divino pede de nós. Por fim, que, terminando o texto de Tiná, que este jejum nos faça orar aos anjos e que os anjos possam nos conectar à fonte suprema, à fonte criadora, e que nos permita ver o Espírito da Verdade. E através do Espírito da Verdade, que nós possamos, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira abençoada, nos conectar com o amor incondicional. Já o disse em outro vídeo, não somos perfeitos. Podemos ter como meta a perfeição, mas não somos perfeitos. Erramos no passado, erramos no presente e certamente vamos errar no futuro. Precisamos efetivamente trabalhar para tentar corrigir os nossos erros, as nossas imperfeições, mas sejamos o mais transparente possível. Fica aqui a minha gratidão, receba o meu abraço, receba a minha paz, e que a força suprema, que o Cristo cósmico nesta nova era, bem-vinda à nova era, nós já estamos nela, possa tocar o seu coração e de uma maneira profunda e significativa, que você tenha um dia feliz, que você tenha um dia harmônico, que você tenha um dia produtivo e que você tenha um dia de paz profunda, e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ajuda o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Se você já é inscrito, confira para ver se o seu sininho está ativado de todas as notificações. Curta, compartilhe, passe para frente essa corrente de geração de paz, de amor, de solicitude, de entrega e de harmonia. E não esqueça de conferir o artigo na íntegra de Tiná Siriana, belíssimo artigo, uma canalização de grande potência, de grande força, no link que eu vou deixar aqui na página do Facebook da Tiná Siriana. Um abraço e até o nosso próximo encontro.